Qual a importância da narrativa da internet para a guerra de informações sobre o conflito? A importância é fundamental porque hoje o público se informa através desses instrumentos. Nós aqui somos a prova de que isso acontece. Quem está interessado no que está acontecendo na região está nos escutando para entender um pouco do histórico e do que acontece nesses momentos. É muito complicado e a maioria das pessoas utiliza justamente esses instrumentos para se educar. A maioria dos jovens que a gente conhece, a gente tem bastante jovens de até 24, 25 anos que trabalham com a gente na Stand With Us, e a gente pergunta para eles como eles se informam e eles falam que a fonte primária deles de se informar é no TikTok. Então, isso é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter no futuro, porque cada vez mais a imprensa, além de ser informativa, é opinativa. O jovem cada vez lê menos imprensa tradicional. As duas grandes fontes de informação no mundo é a imprensa, em geral, e a academia, né? Então, eu acho que daqui a 20, 30 anos, eventualmente, a gente pode ver as consequências disso. Onde você vai ter uma pessoa que, sei lá, para sempre foi alienada em relação a jornais ou academia e eventualmente vai assumir cargos públicos. Não daqui 20 anos, nós já estamos vendo. Eu tive hoje no escritório de advocacia, conversando com uma jovem advogada que está fazendo doutorado em Direito Internacional. Me disse, professor, eu conheço o seu trabalho, eu me interesso muito por política internacional e eu sigo todas as redes, eu me informo em todas as redes. Então, alguém que está se formando dessa maneira não está lendo jornais, assistindo documentários, lendo livros, ela está se informando nas mídias sociais. Tá tendo uma informação de terceira ou quarta... Não, tem produtos de mídia social que são muito bons. Nós somos aqui a prova disso. Mas... Não, o que eu tô falando é que às vezes, parte não é. Às vezes é uma coisa replicada de uma outra coisa replicada, ela acaba vendo uma coisa de terceira ou quarta mão em vez de ir na fonte pescar. Eu queria falar aqui com o Thales. O Thales está falando aqui que eu não estou apertando vocês, talvez tenha condições pré-determinadas. Não tem nenhuma condição pré-determinada e para provar para você, Thales, manda uma pergunta, a gente lê. Se for relativo ao assunto aqui, a gente lê, Thales. Então... As perguntas mais capciosas e mais difíceis são as melhores. Então manda aí, Thales. Nós estamos aqui prontos para ser apertados. Porque ele tá falando aqui que, né, então se você quer saber alguma coisa que não foi perguntada aqui, é só perguntar, o Léo tá aí para o Thales, o grande Thales aí, vai apertar agora os nossos convidados. Vamos ver o Thales, né? Vai, Thales! Manda aí, Léo. Tem uma aqui, ó, o João Pedro, ele pergunta como a polarização política no Brasil afeta a percepção do conflito no Oriente Médio e se a fala do presidente Lula, como é que ela repercutiu para vocês. Repete a pergunta. Como a polarização política no Brasil, ela acaba afetando a percepção do conflito do Oriente Médio. E também se a fala do Lula teve algum impacto para vocês. Eu acho assim, primeiro, a fala do Lula, ele teve várias falas, né? E ele teve várias falas não só em relação a esse conflito, mas em relação a outros conflitos. Eu acho que isso prejudica a tradição diplomática do Brasil. Ele fala muito mais pelo estômago do que pela razão ou pela lógica. Pelo viés político dele. Isso, mas ele não era assim em 2003, né? Até que o... Qual que era a posição dele em 2003? Não, assim, eu acho que ele tinha uma posição mais equidistante, também não tinha... Essa coisa da polarização política era menor no Brasil e no mundo. Com certeza. Não tinha redes sociais. E a primeira, e não estou fazendo juízo de valor, mas assim, ele tinha a posição de apoiar os palestinos e o Estado palestino, mas até aí tudo bem. Não tem problema, até aí tudo bem, ele visitou Israel, o Shimon Peres veio aqui, aí depois teve o Mercosul assinou, o país fora do Mercosul assinar um tratado de livre comércio com o Mercosul foi Israel, isso foi no governo dele. O que aconteceu depois da guerra foi uma perda total da razão que existia na diplomacia brasileira de se manter fiel aos seus valores, condenar o Hamas, mas depois, a partir daí,
só condenar Israel, escolha específica do uso de palavras e de notas, classificar o conflito como genocídio, quando claramente nem a Corte Internacional até hoje não classificou isso como genocídio. E não importa que eles abriram investigação porque a África do Sul acusou. Eles são obrigados a fazer isso. Não há, até agora, nenhuma condenação de que Israel está cometendo genocídio, e se Israel quisesse ter cometido genocídio, já teria cometido, e quem quer cometer genocídio não manda ajuda humanitária, não vacina as crianças contra pólio, e fez uma série de ações. Hoje eu vi uma reportagem, inclusive, que Israel continua mandando água, continua mandando eletricidade, e que o fechamento da planta de dessalinização que Israel ia parar de mandar, isso é 15%, 10% realmente do que entra na faixa de Gaza. Então quem quer cometer um genocídio não faz essas ações se você tem o poder de fazer essas ações. Ou seja, não está cometendo um genocídio na faixa de Gaza. Mas as pessoas querem acreditar nisso porque é mais fácil acusar um país de cometer genocídio e ser contra ele do que tentar explicar por que você é contra um país que está se defendendo de um ataque terrorista quando esse país não está cometendo um genocídio. E as pessoas não sabem qual é a definição de genocídio. Porque se Israel, que é a potência militar mais poderosa do Oriente Médio e uma das mais poderosas do mundo, se propusesse a praticar genocídio, não teria nenhum palestino vivo na região. Então as pessoas precisam pensar um pouco naquilo que estão dizendo, no que significa o conceito e no que representa essa ideia que eles estão difundindo, que não tem absolutamente nenhum critério. Falam em genocídio e apartheid também. Não, e as consequências para cá é o seguinte: o Brasil está polarizado em vários temas. Esse é mais um tema de polarização. Não deveria ser um tema de polarização, né? As pessoas deveriam apoiar os povos a fazerem a paz, serem contra o terrorismo e apoiar os nacionalismos de cada povo da região. Ponto. Se você apoia o terrorismo, apoia jihadistas de sequestrarem bebês. Outro dia as pessoas estavam tentando justificar que a família Bibas foi morta por Israel. Num bombardeio israelense. Sim, eu tava vendo Só isso. que elas não... Esquece um minuto essa parte. O que a família Bibas estava fazendo em Gaza? Para ser vítima de um bombardeio israelense, se essa fosse a verdade. Quem foi que sequestrou eles? Quem levou um bebê de 9 meses para a faixa de Gaza? Essa parte a pessoa não fala. Ela só fala que quem matou foi Israel, sendo que já foi provado pelo Instituto Firenze de Israel de que eles morreram com as mãos de uma pessoa. Foram asfixiados. Asfixiados. Então, asfixiaram 2 bebês que eram reféns que eram parte de um processo de negociação. Não tem muita coisa mais horrível do que isso para categorizar a ação desses terroristas. Temos o Ded e também temos Thales. Mandou uma pergunta pra gente. Manda a perguntaça do Thales aí. Só um minutinho, Ded. Manda aí. Vamos lá. O Thales mandou aqui a pergunta. Pergunta para ele se Israel não infringiu o direito internacional ao desenvolver armas nucleares e como isso ajuda a pacificação na região. Não infringiu nenhum direito porque Israel não é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Portanto, ainda que tenha armas nucleares, que não é nenhuma posição declarada nem de Israel, nem de nenhuma instituição internacional que faz esse controle, ainda que tivesse, Israel não é signatário do Tratado de Não Proliferação, portanto, poderia desenvolver armas nucleares sem infringir normas. Nenhum tipo de lei internacional. Mas essa pergunta foi fácil. Manda ele fazer uma pergunta mais difícil. Apertar, gente. Mas a segunda parte, e o que isso ajuda na pacificação da região, alguma coisa assim? Bom, aí eu acho que em relação à pacificação da região, quando supostamente Israel desenvolveu armas nucleares em 62... os países árabes estavam todos unidos para destruir Israel dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, antes da Guerra dos 6 Dias, antes de Israel conquistar Gaza e Cisjordânia e as colinas do Golã, antes de Israel conquistar Jerusalém Oriental da Jordânia. Ou seja, se a gente está falando de pacificação na região, antes de falar de 62, vamos falar sobre a não aceitação dos países árabes, que eram muito mais fortes que Israel na época, de não aceitar Israel, lutar contra Israel e terem lançado diversas guerras simétricas e de destruição contra o novo Estado. Se essas guerras não tivessem ocorrido, agora eu cito Golda Meir, se essas guerras não tivessem ocorrido, nenhuma dessas conquistas territoriais teriam acontecido para o lado de Israel.
Manda o Ded e o pede pro Thales da próxima vez não mandar pelo chat GPT, né? Ele fez uma pergunta de chat GPT aí. Manda o Ded. É verdade. Primeira correção, e desculpa por ser um pouco gráfico, eles não foram sufocados, eles foram estrangulados. Os bebês, tá? Com as mãos. E eu queria falar uma coisa, talvez não seja muito popular, mas tem que ser dita. Eu acho que nesse conflito, mais do que sempre, a gente viu que tem um vínculo direto entre a opinião e o preconceito, o racismo, o antissemitismo, a gente vê as pessoas se preocupando com eventual morte de civis. A gente não ouve essas mesmas pessoas se preocuparem com civis mortos no Mianmar, com civis mortos na Boko Haram na Nigéria. A gente não vê. Ontem mesmo, o que aconteceu na Síria, que o novo governo na Síria está fazendo, está executando. Então, essa preocupação, ela só surge quando tem judeu para ocupar, quando tem eu vim vendo daqui, tá? Vendo o apoio ao terrorismo, muita gente com pessoas que desconhecem os fatos, desconhecem o conflito, mas tem uma opinião tão formada sobre o conflito, sobre quem está certo, sobre quem está errado. Eu acho que isso tem que ser dito, e não dá para, justamente voltando ao que as falas do Lula, não dá para desconectar a opinião pública, as manifestações e tudo que está acontecendo no mundo com o antissemitismo, com a opinião das pessoas sobre os judeus. E é sempre mais agradável, mais fácil demonizar o judeu que está matando, que está fazendo, independente da causa, não importa a causa. Entendeu? Então, cadê todas essas pessoas que se preocupam tanto com a morte de inocentes, quanto tem tantos inocentes morrendo no mundo? Eu não vejo nenhuma manifestação, eu não vejo ninguém lutando pela causa. Então, a verdade tem que ser dita, tá? E há um vínculo direto nesse conflito, especialmente entre a opinião e o antissemitismo. Sem dúvida. Eu posso dar mais um exemplo. Eu trabalho com uma organização que chama Fraternidade, que ajuda famílias no Congo, que está passando por uma guerra civil terrível, da qual ninguém ouve falar, com centenas de milhares de mortos, milhões e milhões de refugiados. Na semana passada, nós tivemos que mandar 350 órfãos do Congo para o Burundi, porque eles estavam sendo ameaçados por guerrilheiros terroristas que estavam tomando conta da região, teriam ou matado essas crianças ou teriam tomado essas crianças para transformá-los em soldados no futuro, como acontece em todos os lugares da África. E o mundo não fala sobre isso, não quer discutir isso, não quer levar isso em conta, porque o termo jornalístico que foi cunhado para isso é no Jews, no news. Se não se fala de judeus cometendo uma ou outra atrocidade, então então não há nenhuma notícia a ser repercutida. Isso tem que mudar. E ao redor do mundo, o que tem acontecido nesse aumento, nessa volta do antissemitismo? O que tem? Mortes? Tem ataques antissemitas no mundo inteiro.